Olá pessoal, no vídeo de hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre o que significa o cuidado ao luto. Ah, Ana, por que isso? Né? Eu recebo muitas perguntas sobre o que é o luto, como identificar o luto, o que fazer em casos de luto. Então, poxa, Ana, você fala sempre que luto é um processo singular, então como é que eu vou identificar se aquilo ali é normal ou está associado a um adoecimento? Porque sim, luto é um processo normal, ele precisa ser vivenciado, é a reação a uma perda específica, mas em muitos casos ele pode sim complicar, ele pode sim estar associado a algum adoecimento. E o luto, ele é multidimensional, ou seja, as reações, elas podem ocorrer em várias dimensões, sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas cognitivos, vai para a espiritualidade também, de você questionar suas crenças, seus valores, seu olhar para a vida. E ele é também multifatorial, ou seja, ele é influenciado por diversos fatores. Por isso que ele é tão único, tão singular, porque cada vínculo é único, cada história de vida é única. Então, aquele contexto, aquela perda, ela vai interferir, ela vai ser absorvida de uma maneira muito específica. E aí vem aquelas perguntas, né? Então como é que eu diferencio? Como é que eu sei que esse sintoma, que essa reação tão intensa é normal? Ou é uma patologia? Ou é uma doença? E aí a gente precisa sim ter um domínio, fazer uma avaliação clínica muito criteriosa para poder identificar esses fatores. Por isso que eu falo que a chave do cuidado ao luto é você compreender a complexidade do processo. Quando você compreende esses diversos fatores que influenciam em todo o movimento que compõe essa experiência, você consegue fazer uma avaliação clínica muito minuciosa. A partir daí, você vai desenvolver um raciocínio clínico para implementar um cuidado, para oferecer o cuidado que aquela pessoa precisa. E aí vem uma grande questão. Todo mundo, então, que vivencia uma perda precisa de psicoterapia? Não! Claro que não. Vivenciamos diversas perdas ao longo da vida, perdas simbólicas, perdas concretas, perdas do próprio curso de vida. Então, eu vou amadurecendo, eu vou envelhecendo, eu vou deixando para trás, por exemplo, a infância, assumindo uma vida adulta, iniciando, construindo uma família, exercendo novos papéis, deixando para trás papéis antigos que me traziam algum conforto, alguma segurança. Todos esses processos envolvem perdas, perdas simbólicas que vão nos convocar a ter uma nova postura, a ter um novo movimento diante da vida, a nos adaptar a uma nova realidade. E essa é a definição clássica do luto. O luto é uma reação a uma perda e envolve um processo de adaptação a uma nova realidade que se impõe diante dessa perda. Então, nem todo mundo que vivencia uma perda precisa de psicoterapia. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, no início da graduação, eu me interessei por esse tema, principalmente ao estudar psicologia hospitalar. Eu já relatei um pouquinho em um vídeo aqui passado, quando eu falo da minha trajetória. Então eu comecei a me estudar, eu comecei a me inquietar com esse tema. O que são perdas? O que é luto? Porque sim, eu estava ali me debruçando, estudando e aprofundando sobre o processo de adoecimento. Quando a pessoa adoece, ela vivencia diversas perdas. Perdas orgânicas, perdas na dinâmica familiar, perdas de papéis, perdas com processos de hospitalização e de tratamento. Então, as pessoas pensam que trabalhar com luto, trabalhar com enlutados, é estar dentro de um consultório, de uma clínica, e você oferecer um cuidado para uma pessoa que perdeu alguém querido, alguém que ama por morte. Sim, essa é uma das vertentes, esse é um trabalho mais especializado, inclusive. Eu digo que hoje, sim, na minha clínica, eu trabalho muito com pessoas enlutadas por morte. Acaba sendo sim o foco do meu trabalho, pela minha escolha, pela minha trajetória, o que eu fui construindo. Mas eu costumo falar sempre, as pessoas pensam que trabalhar com luto é apenas uma escolha. Tudo bem, eu escolhi me aprofundar, me especializar nisso, mas em diversos locais que a gente se insere de trabalho, a gente lida com pessoas que estão vivenciando perdas, com pessoas que trazem uma demanda de um suporte ao luto.
por uma mudança de emprego, por uma mudança de cidade, por um término de relacionamento. E não necessariamente você precisa ser especialista em luto para lidar com essa realidade. Mas você conhecer minimamente esse processo vai te dar muitas técnicas e ferramentas e um olhar diferenciado muito mais amplo para essa experiência. Ou seja, você vai poder oferecer um cuidado muito mais adequado para essa pessoa que busca ajuda. Então, tem pessoas que pensam que aprofundar nos estudos sobre luto é afunilar, é restringir. Mas eu falo, tudo bem, eu tenho um viés, claro. Eu lembro que quando eu fiz minha especialização na área, eu até brincava, eu tenho agora uma lupa, eu vejo perda em tudo. Então, sim, gente, eu tenho um viés, claro. Mas quem aqui que nunca lidou, né? Para quem já tá, por exemplo, vamos falar da clínica. Quem já está trabalhando com a psicologia clínica, por exemplo, que nunca recebeu um caso em que houve algum processo de adoecimento na família ou um adoecimento próprio, alguém que terminou um relacionamento, talvez essa seja uma das grandes demandas na psicologia clínica, uma mudança de emprego, um não se encontrar, um deixar para trás muitas possibilidades. Eu começo a trabalhar aqui, largo, não quero mais, procuro uma outra coisa, depois procuro outra. E vou assim acumulando diversas perdas sem me encontrar, né? São demandas muito frequentes. Então, sim, nós temos diversos níveis de intervenção quando falamos do suporte ao luto. Trabalhar com luto não é somente trabalhar com morte e também não se restringe a um trabalho específico na clínica com pessoas que perderam alguém por morte. Eu falo que o trabalho de luto é muito mais amplo. E temos sim muitos estudos que apontam isso. Autores que já estruturaram uma pirâmide, né? Lógico que é um simbolismo, de níveis de intervenção. Nós temos níveis de intervenção específicos e que vai muito além da psicoterapia. E não é exclusivo do psicólogo. Se tem alguém aqui que não é psicólogo e está assistindo a esse vídeo, é muito importante que você saiba. Tá? Eu entro em contato com muitas pessoas entram em contato comigo, na verdade, né, nas redes sociais, para falar da experiência, assistente social, um enfermeiro, fisioterapeuta. Quando a gente fala do ambiente hospitalar, isso fica muito claro. São pessoas que estão lidando ali com pacientes enlutados em várias instâncias. Então, não é exclusivo do psicólogo o cuidado ao luto. Pelo contrário, quando temos uma equipe capacitada para isso, o trabalho de prevenção é muito mais articulado e muito mais eficaz. Então, nós temos 3 níveis de intervenção ao luto. Alguns autores propõem 4, mas eu vou trazer aqui o básico, que são 3 níveis de intervenção. Então, nós temos um nível, vamos pensar numa pirâmide, tá? Vamos pensar numa pirâmide. A base dela, né, aquela base maior, a gente fala do nível primário, que é o nível de psicoeducação, tá? É importante a gente conhecer o luto para a gente poder psicoeducar. Psicoeducar, apesar do nome ter aí psico, não é exclusivo de psicólogo. Toda informação que a gente traz, uma informação científica correta e adequada sobre essa experiência, ela pode modificar o curso da vivência de uma outra pessoa. Então, por exemplo, nós temos diversos mitos sobre o luto. Eu vou trazer um vídeo específico falando sobre os diversos mitos, tá? Mas nós temos muitos mitos, por exemplo, do luto ser vivido por fases. E o que acontece? A pessoa que está vivenciando o luto, passou por uma perda, ela tenta se encaixar nessas fases. E ela não consegue, porque não é linear. Luto é movimento, é um vai e vem. Você sim pode vivenciar uma negação, uma depressão, uma aceitação, uma raiva, uma barganha, enfim. Você pode vivenciar essas emoções, mas não numa ideia de que você vai passar pelas fases para alcançar, por exemplo, uma superação. Vou aqui, vou superar, pronto, acabou o luto, tá? Isso não existe. Luto é continuidade, luto é movimento, luto é dinâmico. Tem diversos fatores que interferem, tem diversas reações. Então, quando a gente oferece essa informação de qualidade, a pessoa que está vivenciando o luto, ela se sente minimamente acolhida. E ela para e pensa, poxa, isso que eu estou vivendo então é normal, é isso mesmo. Ela se reconhece,
ela se acolhe e ela se valida. Ela se permite viver esse processo, tá? A psicoeducação, inclusive, ela é uma base na psicoterapia. Vamos lá para o terceiro nível. Ela é uma base na psicoterapia de intervenção. E isso nós podemos fazer de diversas maneiras, com informação. Aqui, isso que eu estou fazendo é uma prática de psicoeducação. Gravar vídeos, estar nesse espaço aqui, estar no YouTube e promover esse conteúdo de qualidade científica, com base científica, é psicoeducar. É oferecer cuidado a pessoas enlutadas, a nível primário de psicoeducação, da mesma forma que eu ofereço uma formação para profissionais. Então, eu estou ampliando essa rede de cuidado, eu estou capacitando pessoas a oferecerem o cuidado adequado. E muitas vezes o cuidado adequado é informação. É você compartilhar informação de qualidade, é você desmistificar, principalmente quando a gente fala de luto, de morte, de perda, que são temas que são tabus em nossa cultura. A gente não tem espaço para falar sobre isso, a gente não abre possibilidade de falar sobre isso, e a gente fica estimulando e de alguma forma alimentando esses mitos. Então, no momento que a gente abre qualquer espaço de quebrar esses mitos, de quebrar esse tabu e de trazer informação de qualidade, a gente também está oferecendo cuidado ao luto. Seja com informação, com vídeo, com post, com panfleto, com e-book, com palestras, enfim. Todos esses meios, são diversos meios em que a gente pode oferecer esse cuidado a nível primário. Quando falamos do nível secundário, a gente já fala de um processo, sim, que você identifica ali que tem fatores, que aquela pessoa tem alguns fatores que interferem no processo do luto, fatores de risco muitas vezes, e que você vai oferecer um cuidado muitas vezes mais pontual para, por exemplo, fortalecer os fatores de proteção e amenizar esses fatores de risco. A gente fala, por exemplo, do aconselhamento em luto, que são as técnicas, né, um processo de intervenção mais diretivo, mais breve, mais focal, que trabalha para regular melhor essa vivência, tá? E falamos do nível terciário, que aí já é um processo mais especializado, aí é exclusivo de psicólogos, talvez psiquiatras, que vão sim oferecer uma psicoterapia especializada para pessoas que já têm ali fatores de risco mais presentes. Eu não estou falando necessariamente que o nível terciário é exclusivo para pessoas que têm um luto complicado, um luto prolongado, um luto com algum adoecimento, não necessariamente, mas que já tem sim maior dificuldade de lidar com esse processo, já tem mais barreiras, mais desafios nessa vivência. É isso que eu digo, que alguns autores já trazem um nível quaternário, que aí realmente é especializado, específico para pessoas que vivenciam um luto complicado, um luto prolongado. Então, sim, temos diversas formas e possibilidades de cuidado e precisamos sempre ampliar essa rede. Precisamos, compartilhar informação, compartilhar esse vídeo para que sim, essas informações cheguem cada vez mais a pessoas que possam multiplicar esse cuidado. E não somente profissionais, porque é sim eu poder acolher um amigo que está vivenciando uma perda, é eu poder respeitar um amigo que está tendo reações específicas diante de uma perda. Então, nós sim precisamos ampliar essa rede de cuidado através de diversas possibilidades. Vejo vocês no próximo vídeo.